Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Dai ouvido, ó Deus, às minhas orações. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de terça-feira. É isso mesmo, estamos chegando hoje, 8 de julho de 2025, abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Mais um programa da Igreja Palavra da Verdade, nessa terça-feira, chegando para lembrar você que você é mais que vencedor, você vai vencer, que você é chamado para vencer. Então muda hoje a sua mentalidade. Eu quero nesta manhã falar um pouquinho da nossa mentalidade. Irmãos, nós entendemos que nós precisamos de ter uma mentalidade boa. Quando nós temos uma mentalidade boa, faz toda a diferença nas nossas vidas. É o que eu e você precisamos nesse tempo, é ter uma mentalidade, saudável, porque isso nos faz romper, isso nos faz prosseguir no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui já procurando essa palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã, abençoadíssima de terça-feira, porque sabemos que só o Senhor é o Deus, irmãos, que faz, e eu e você precisamos de entender e compreender que quando eu e você temos uma mente saudável, nós teremos também um corpo saudável. Se nós temos uma mente saudável, um corpo saudável, nós teremos uma visão saudável. Isso faz diferença. As palavras que saem da sua boca serão palavras que vai fortalecer, que vai animar, que vai abençoar de uma maneira poderosa e maravilhosa. Nesta manhã de terça-feira, ou neste programa, eu quero falar um pouquinho sobre Mefibosete. Quem era Mefibosete, ou quem foi Mefibosete? Ele foi neto de Saul, filho de Jonatas. E o que me chama a atenção, irmãos, neste homem é que quando tem aquela última peleja ou aquela última batalha, aonde Saul, ele se lança sobre aquela espada, e Jonatas, ele é morto em batalha. Então alguém chega correndo para contar que Israel havia perdido a batalha. A gente vê isto, lá no capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, a gente vê isso, essa batalha, acontecendo ali. E o que me chama a atenção, que a Bíblia disse que Mefibosete, ele era um menino que tinha a idade de 5 anos, e ele cai, por ele cair, ele fica aleijado, de ambos os pés. Então a sua ama, que está com ele, foge com ele para Lodebar. Por ela ter fugido, então ela agora está em Lodebar. Em Lodebar é uma terra distante, uma terra esquecida, e ele fica lá nesta cidade. Mas a Bíblia diz que no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi agora está sentado no trono. E Davi, então, ele tem uma preocupação. Por quê? Eu falei sobre isso nesses dias, acerca da aliança que ele tinha com Jonatas. E ele, então, fez uma pergunta. E a pergunta que ele fez: ainda resta alguém da casa de Saul? E alguém disse: sim, é Mefibosete. Onde está? Em Lodebar. Então ele manda a carruagem buscar. O maior medo de Mefibosete era o quê? Era ser morto, porque era uma ameaça. Mefibosete seria então uma ameaça para o reinado de Davi, então ele tinha medo de ser morto. Mas quando ele chega diante de Davi, e Davi pergunta: é tu mesmo, Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu mesmo. O que o Senhor quer com um cão morto como eu? Olha a mentalidade de Mefibosete. Como que ele se via? Ele se via como um cão morto. A Bíblia diz que como imagina a sua alma,
assim será. E a minha pergunta nesta manhã: como você tem se imaginado? Como você tem se visto? Você vê uma pessoa vencedora? Você vê uma pessoa conquistadora? Você vê uma pessoa que você vai levantar e essa situação ela será mudada? Ou você vê que não tem mais solução? Como você tem se visto diante da batalha? Quando a gente olha também para Samuel, 1 Samuel capítulo 17, a gente vê que todo o exército de Saul se via derrotado, todo o exército de Saul se via ali vencido, por aquele gigante, por aquele homem que era maior do que eles. Então a gente entende, irmãos, que nós precisamos olhar para a situação e que forma que você tem olhado e como você tem se visto, porque a Bíblia disse que se você fala o que a boca, o que o coração está cheio, a boca fala o que o coração está cheio, como que o seu coração tem procedido diante das batalhas, diante dos desafios, diante das situações difíceis que você tem enfrentado e passado. Eu quero que você reflita acerca disso, como você tem se visto ou como você tem se imaginado. Porque a Bíblia diz assim, determinando tu algum negócio, se lhe afirme, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Eu quero deixar aqui um pouquinho, um espaço para a gente colocar os nossos cultos anteriores e lembrando você do culto da praça, agora nesse sábado, às 19 horas, você não pode perder, não pode ficar fora desse culto abençoado no nome do Senhor Jesus. Consertou com Deus e com a pessoa, ou você consertou no seu serviço, você quer maior que ser todos, quer mandar até mais que seu chefe, ou na sua faculdade, ou no meio da sua família, na sua parentela. A palavra de Deus fala lá em Malaquias 3:10, dá todos os dias que oferece na casa do Senhor. Em quem tem roubado a Deus? Frutos. Tudo isso são frutos. Quem somos nós nessa manhã? Amém. Viemos aqui adorar o verdadeiro Deus, a única que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda majestade. Vamos prostrar aqui louvando o Senhor, bendizendo o santo nome dele, por tudo que ele é e não pelo que ele faz por nós. Glória a Deus! Ou vamos louvar só aquilo que ele faz por nós, porque ainda aquilo que esperamos dele. Hoje eu te convido para você ser um crente fiel a Deus, temente ao Senhor. Para que você esteja aqui louvando verdadeiramente o Deus único e verdadeiro, aquele que nos chamou, ainda que a gente não tivesse formado no ventre da nossa mãe, ele nos chamou de meu filho. Nós somos filhos e herança do Senhor. Eita glória, hein, irmãos? Então você é o nosso convidado para este tempo e você não fique na sua casa. Amanhã, quarta-feira, nós teremos culto em 2 horários, 9 da manhã e também às 19h30. Então você é o nosso convidado, para esta semana, para você levantar e vir receber e também estar conosco aí nesse culto da praça, e você não pode perder, porque vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Estamos falando nesta manhã de terça-feira
né, sobre aquilo que a nossa mente tem liberado, né, aquilo que nós temos visto e pensado, porque muitos de nós olhamos para situações e nós achamos que não iremos conseguir, não iremos romper, não iremos vencer, mas nesta manhã eu estou aqui para dizer que você vai conseguir sim, você vai romper sim. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de vitória, ela é liberada para a minha vida e a sua vida todos os dias. É novo cada dia, é inédito cada dia. A Bíblia diz que é nova a misericórdia dele. Então que nós possamos apegar a palavra dele, apegar a promessa dele. Ele tem nos feito promessas e a promessa, irmãos, está na palavra em todo o tempo, dizendo que não nos deixaria só, dizendo que ele é o Deus que está conosco. Então continue confiando nesta palavra em todo o tempo. O homem falha, o homem erra, mas Deus não falha, Deus não erra. Irmãos, a Bíblia diz: se tardar, espere-o, porque certamente virá e não falhará. A Bíblia diz que quando Abacuque, né, ele coloca na torre de vigia, Abacuque capítulo 2, a gente vê que Abacuque no capítulo 1, ele começa a interceder, irmãos, ele intercede, irmãos, ele busca, mas ele não tem resposta, mas então no capítulo 2 ele disse: colocar-me-ei na minha torre de vigia e vigiarei e verei o que Deus me dirá. Irmãos, Abacuque, ele não é porque ele não teve resposta que ele parou, pelo contrário, ele coloca na torre de vigia. E eu pergunto para você nesta manhã de terça-feira, como está a sua torre de vigia? E a Bíblia diz que ele coloca na torre de vigia, e Deus então fala com ele, irmãos, dizendo: olha, né, ainda não é para esse tempo, mas escreve em letras bem grandes, porque até aquele que passar correndo vai poder ler. Olha o que Abacuque agora tem, ele tem uma palavra de Deus na vida dele, irmãos, e é isso que eu e você precisamos, sabe, de continuar a buscar, sabe, se o Senhor não respondeu hoje, não respondeu ontem, quem não te garante que ele responde hoje? Mas fica atento, porque de repente ele tem falado e você não tem dado ouvido ou atenção nas palavras que ele tem mencionado e falado a você. Então que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique com esta palavra e lembrando o nosso desafio da leitura da palavra de Deus, irmãos. Leia a Bíblia, apegue a palavra do Senhor, porque só ela é que tem palavras de vida eterna para a minha vida e para a sua vida todos os dias das nossas vidas. Vamos orar? Vamos clamar os céus? Pai, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Meu Deus, alcança, Senhor, o teu povo nesta manhã. Vai dando vitórias a eles, curando, sarando, libertando, encorajando, ó Deus, através da tua palavra, fortalecendo a fé, da maneira que eles vão lendo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, é que eu estou pedindo o Senhor. E nós declaramos da tua bênção, e nós declaramos da tua graça, e nós declaramos do teu mover de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, viu? Que esta bênção permaneça sobre ti. Te lembrando que hoje nós temos culto também ali no Castelo Branco, temos culto também em Paranaiguara, temos culto nesta terça-feira abençoada para você e você não pode perder no nome do Senhor Jesus, né? Que esta bênção seja sobre ti de uma maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus.